Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Adriana Zanck Cordenonce, da disciplina de Marketing no Serviço Público. Eu estou aqui nos estúdios do campus IFRO Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim nós temos paredes brancas e escrito grande em letras verdes, EAD Mudando Realidades. Agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros escuros, olhos claros. Estou usando um vestido longo, estampado nas cores verde, marrom e azul. O meu sinal na comunidade surda é esse. Hoje nós vamos começar a nossa aula falando de comunicação pública. Esse é um assunto muito interessante, porque a comunicação é uma disciplina, é algo extremamente importante na nossa vida hoje. A gente está o tempo todo lendo informações que nos chegam e também transmitindo informações. E a comunicação pública é aquela que se dá entre as entidades públicas, as instituições públicas e o público e os cidadãos. Então, essa troca de informações é a comunicação pública. Então, a gente vai ver nessa aula o que é a comunicação pública, os princípios dela, os deveres do Estado e direitos do cidadão, que diz respeito a essa importante lei, que é a Lei de Acesso à Informação, quais os instrumentos e canais que a comunicação pública utiliza e que o cidadão pode acessar, e que tipo de publicidade o Estado pode fazer. Muito importante também esse conteúdo. O que é comunicação pública? Então, a comunicação pública é aquela que assume a perspectiva cidadã na comunicação envolvendo temas de interesse coletivo. Ela é um diálogo, né? Ela é a informação e o relacionamento cotidiano das instituições públicas com o cidadão. Ela existe para garantir o exercício da cidadania, o acesso aos serviços e às informações de interesse público, a transparência e a prestação de contas. Então, vocês imaginam que a comunicação pública ela vai trazer para você tudo que o governo está fazendo, quanto ele está gastando através da transparência, que programas ele tem para oferecer ao cidadão, e também essa comunicação ela precisa ouvir do cidadão o que ele precisa. Então, continuando, né, os princípios da comunicação pública. Primeiro é garantir o acesso amplo à informação. A comunicação pública pressupõe o uso de meios plurais e linguagem simples. Para quê? Para garantir que todas as pessoas tenham acesso e entendam aquela comunicação. Então, pessoas com diferentes níveis de escolaridade, elas precisam entender a informação que vem das instituições públicas, né? Ela também precisa fomentar o diálogo, ela não pode ser uma via de mão única, né? Ela tem que ter o diálogo para poder haver o exercício da cidadania. A gente vai ver no decorrer como é que funciona isso, né? Então, cria espaços para interlocução multidirecional e estimula a cidadania ativa, informada e participativa. Terceiro princípio é estimular a participação. Tem a ver com isso que a gente acabou de ver também, né? Então, ela vai incentivar o debate, a participação ativa do cidadão na formulação e na implantação das políticas públicas. Então, eventualmente, os cidadãos são chamados a falar sobre alguns programas e o que eles desejam, através de conselhos, através de ouvidorias, através de pesquisa, através de audiências públicas. Então, ao tratar as pessoas como cidadãos e não como massa ou apenas públicos, ou usuários, eleitores ou clientes, ela qualifica os processos de comunicação relacionados aos serviços públicos e estimula o envolvimento
na prestação de contas e a demonstração de resultados por entes públicos. Porque a prestação de contas ela é uma obrigação, como a gente vai ver, dos entes públicos, e ela precisa acontecer através da comunicação, né? Os entes públicos eles vão comunicar essa prestação de contas para o cidadão entender o que está acontecendo com o dinheiro, né? Isso está na lei, como a gente vai ver. Ela também vai promover direitos e democracia, né? Ela vai promover os direitos humanos, então precisa comunicar isso, os direitos constitucionais e sociais, a democracia, o diálogo, a justiça, a equidade, a solidariedade, a diversidade, a busca do consenso e o exercício da cidadania. Essa palavra aparecendo de novo aqui, porque ela está muito relacionada com a comunicação pública. Também ela precisa combater a desinformação, algo que acontece muito nos dias de hoje, né? A gente está lotado aí de desinformação. Então, ela precisa combater a desinformação, garantindo transparência, oferta de dados precisos, rapidez na checagem de fatos e disseminação de correções e informações verificadas, né? Muitas vezes a gente tem visto materiais de comunicação que trazem dados completamente diferentes daqueles dados oficiais, trazem imagens, vídeos, coisas que não tem nada a ver com a realidade, e isso se tornou algo assim trivial, né? Cotidianamente nós estamos recebendo essas informações deformadas, né? Distorcidas. Então, a comunicação pública ela precisa levar os dados, aqueles que estão baseados nos fatos, né, reais do que acontece dentro das instituições públicas. Também ela precisa ouvir a sociedade, então não é só transmitir informação, mas ouvir também. Então, comunicadores públicos também agem como ouvidores da sociedade, ajudando as instituições a compreender e atender os interesses e anseios de diferentes públicos. Então, os profissionais de comunicação eles devem ser permanentemente capacitados para contribuir de maneira qualificada ao aprimoramento do atendimento da população. Por quê? Porque para você aprimorar o atendimento da população, né, para ela ser melhor atendida pelas instituições públicas, pelo Estado, é necessário que a população seja ouvida. Então, os comunicadores eles podem ajudar nisso, inclusive a gente vê no marketing, né? A gente estuda no marketing que o marketing ele ouve o cidadão e esse papel de ouvir, né, para poder oferecer serviços melhores, né, mais qualificados e dentro da realidade do cidadão. Esse papel ele é também feito pela comunicação pública. Ela também tem condições de ouvir o cidadão. O 7º princípio é focar no cidadão. Né? Então, viabiliza o atendimento às demandas, anseios e interesses do cidadão, adaptando as informações ao nível de conhecimento, condições e as possibilidades de cada pessoa envolvida. Isso, de certa forma, já foi dito, a gente precisa adaptar as informações de acordo com o nível de conhecimento que aquela pessoa tem sobre aquelas informações. Então, tem pessoas que entendem mais, outras entendem menos, ou estão menos informadas, né? Também ser inclusiva e plural. Então, ela deve produzir conteúdo adaptado e acessível, como é a nossa aula, que ela tem acessibilidade, por exemplo, para a comunidade surda, através do nosso intérprete de Libras. Então, isso é uma forma de deixar acessível as nossas aulas. E nós também somos uma instituição pública. E, ao mesmo tempo, é interessante que toda a comunicação pública ela mantenha este acesso, né, para os diversos públicos que precisam ser incluídos. Depois, como 9º princípio, tratar a comunicação como política de Estado. Então, a comunicação pública é dever e responsabilidade do Estado e colabora para o cumprimento dos princípios constitucionais, especialmente ligados à publicidade e transparência. Publicidade e transparência são princípios constitucionais. Então, o Estado tem obrigação de explicar, traduzir, orientar, prestar contas sobre o valor de cada ação pública e garantir a qualidade da interlocução e do acesso do cidadão às informações do seu interesse. A gente vai ver na sequência as leis sobre isso.
Garantir a impessoalidade. A gente vai ouvir essa palavra impessoalidade bastante com relação ao público. A gente já viu lá no marketing, nos tipos de marketing relacionados ao setor público, que a impessoalidade ela é importantíssima, né? Você não pode usar o Estado para se autopromover. E isso vale tanto para os governantes quanto até para o segundo escalão, os secretários e tudo mais. Eles não podem utilizar da comunicação com o público, dos programas de governo, de tudo que está acontecendo dentro do governo, para se autopromover, coisa que a gente vê bastante acontecer quase que diariamente, né? A gente vai ver como isso não é nem permitido por lei. Então, a comunicação pública não se submete a interesses particulares, eleitorais e de promoção pessoal, né? Eleitorais. Você não pode usar a comunicação para interesses eleitorais. Pautar-se pela ética. A comunicação pública tem como pressuposto que verdade e ética são responsabilidades de todos os governos, comunicadores, dirigentes e atores públicos. E, por último, atuar com eficácia. Então, isso diz respeito a onde você vai, quanto você vai gastar com publicidade, por exemplo, né? Em que veículos você vai promover essa comunicação, né? E tudo isso tem que ser baseado em princípios técnicos e canalizados para diversidade de mídias e públicos, sem favorecimentos ou distorções. Então, na hora que o Estado vai contratar uma empresa de comunicação para fazer sua comunicação, uma empresa de publicidade, por exemplo, tudo isso tem que ser feito com licitação, de forma transparente, e na hora que vai ser veiculado isso na mídia, você tem que usar critérios técnicos de definição de quais veículos que vão ser utilizados. Então, por exemplo, eu não posso investir todo o meu dinheiro num veículo só, porque o que é um critério técnico de veiculação? Você tem que veicular naqueles veículos que abranjam o maior número de pessoas possíveis e a maior diversidade. Então, eu preciso pegar, às vezes, rádios do interior, que aquele público tem mais acesso. Eu preciso entrar em determinados públicos, talvez eu vá precisar de alguns sites e os canais de TV aberto. Então, eu preciso selecionar, né, sem dar prioridade para um ou para outro, sem favorecimento e de forma a abranger o maior número de pessoas possíveis. Isso na publicidade é uma questão técnica. Então, quando um produto lá vai ser anunciado, você vai ver, de acordo com o teu público-alvo, quais são os canais que você vai anunciar. E dessa forma também a comunicação pública, ela tem que abranger, só que no caso da comunicação pública, ela também tem os seus públicos específicos, muitas vezes, dependendo da campanha, mas ela tem que abranger, de certa forma, todo o público, né? A não ser que sejam campanhas específicas que vão para determinados públicos mais do que para outros. Mas tudo isso com critérios técnicos. Então, o diálogo entre cidadãos e Estado, a gente vai ver que o IBGE ele trouxe, né, uma pesquisa básica de informações de 2019, os meios de comunicação utilizados pelas prefeituras. E apareceu que 89% o uso da internet, telefone, correio, telefone exclusivo, jornais, fax e outros. Então a gente vê que a internet está prevalecendo na comunicação, né? Isso em pesquisa de 2019. E existe também a ouvidoria, né? Não só da prefeitura, existem outras ouvidorias, que é o canal por meio de qual o cidadão pode apresentar sugestões, reclamações, solicitações, elogios e denúncias sobre prestação de serviços públicos. Então, isso é um dos canais, né, de comunicação pública, que é a ouvidoria. Existe também... Essa parte a gente já viu. E aí a gente vai ver aqui que a comunicação ela é um direito, né? As ferramentas de comunicação contribuem para garantir o cumprimento de uma série de direitos do cidadão e assegurar, ao mesmo tempo, o dever do Estado de prestar contas. Como a gente já falou. E não é só repassar informações. Então, as pessoas têm o direito de participar, né? E o poder público tem que criar maneiras para que a comunidade possa reivindicar seus direitos. Então, tem que criar esses canais onde as pessoas possam se manifestar.
Opinar, fiscalizar as ações das organizações, pedir informações também e exigir cumprimento de deveres do Estado. Quem faz a comunicação pública, né? Quem são os profissionais que fazem a comunicação pública? Jornalistas, publicitários, relações públicas, técnicos e operadores de televisão, rádio, fotógrafos, videomakers, designers, todos esses pessoais, essas pessoas, né, esses profissionais, eles trabalham dentro da comunicação pública como de qualquer outro tipo de comunicação. E também existem os porta-vozes. Então, muitas vezes, dentro da instituição, vai ter um setor de comunicação que ele pode capacitar algumas pessoas de dentro da instituição para serem os porta-vozes, né? E, às vezes, tem porta-vozes para determinados assuntos. Então, se a pessoa ela se envolve, né, com um assunto específico, ela pode ser porta-voz daquele assunto. E o comunicador público, ele pode capacitar, então, essa pessoa para falar com a mídia e também construir diretrizes de produção de conteúdos e gestão de redes sociais. Então, essa questão é bem importante, porque você precisa gerir a rede social de uma forma profissional, organizada. Então, não dá para, dentro de uma instituição, todo mundo ficar lá postando coisas e tal. É preciso ter um direcionamento e a comunicação pública ela pode fazer esse direcionamento, pode capacitar as pessoas que vão trabalhar com redes sociais, né, se não for trabalhado só pelo setor de comunicação. Então, isso também é uma questão importante para padronizar e para ficar um trabalho profissional. O Portal da Transparência foi algo muito importante que surgiu em 2004, tá? Foi lançado pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União e começou no governo federal e hoje a gente tem em todos os âmbitos, né? Então, esse aqui é o Portal da Transparência do governo federal. A gente tem aqui, do nosso estado, de Rondônia, e aqui a gente tem o da prefeitura. Então, os três níveis aqui de governo, né, federal, estadual e municipal, têm seus portais da transparência, onde a gente tem informações sobre como o dinheiro público é utilizado e também assuntos relacionados à gestão pública tanto do município, como do estado, como do governo federal. Então, esse foi um grande avanço, né? Resumindo essa primeira parte, a comunicação pública, então, é aquela que diz respeito ao diálogo, informação e relacionamento cotidiano entre as instituições públicas e o cidadão, que destina-se a garantir o exercício da cidadania. Comunicação pública é colocar o cidadão no centro dos interesses públicos, para que saiba que o governo está fazendo e possa ser ouvido nas decisões públicas. Certo? Então, a gente vai passar agora para os deveres do Estado e direitos do cidadão. A Constituição Federal de 1988, ela diz o seguinte: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações, de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. O que quer dizer isso? Quer dizer que as únicas informações que o cidadão não pode exigir que o Estado dê para ele, as únicas informações, são aquelas que poderiam colocar em risco o Estado. Mas a gente tem visto governos colocando aí sigilo em informações, até esse sigilo de 100 anos, que é algo que não existe na lei. Não existe esse sigilo, é contra a lei, né? E em coisas que não têm a ver com essa segurança, né? Porque isso é uma exceção. Aquilo que é colocado sob sigilo é uma exceção. A regra é que todas as informações sejam disponibilizadas, né? A agenda dos governantes é disponibilizada, os encontros que eles têm, tudo tem que ser feito às claras, né? Tudo que não é feito às claras, ou que então é negada essa informação, está contra a lei, como a gente acabou de ver aqui o que diz a lei. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que é a Unesco, né, considera a comunicação um dos direitos fundamentais da humanidade,
Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui liberdade de, sem interferência, ter opiniões, de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Então, essa é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porém, a gente precisa lembrar que dentro da Declaração dos Direitos Humanos e dentro da Constituição, apesar de existir essa liberdade de expressão, a gente sabe que se a gente for falar coisas que firam outros direitos, aí isso foge da liberdade de expressão. Então, se eu na minha liberdade de expressão, eu estou incitando pessoas a cometerem crimes, eu estou incentivando pedofilia, eu estou incentivando assassinatos, ou mesmo automutilação, como a gente tem visto, né, nas redes sociais, isso fere outros direitos. Então, a gente não pode achar que esse direito da liberdade de expressão, ele é sobre tudo, ele está acima dos outros direitos. Não, ele está dentro de vários direitos, onde eu não posso expressar determinadas coisas que vão contra as outras leis da Constituição e aos outros direitos humanos também, né? Isso é muito importante a gente entender, né? Que nem tudo pode ser dito, porque isso vai incorrer em processo, né? Se eu uso a minha liberdade de expressão, por exemplo, para caluniar uma pessoa, né? Para dizer que ela é um bandido, ou que ela sei lá, ela traiu o marido, qualquer coisa que eu disser com a minha liberdade de expressão, se isso fere o direito de outro, eu posso ser processada. Então, eu tô agindo com liberdade, mas, ao mesmo tempo, as pessoas também estão se defendendo dos seus direitos, né? Então, esse direito à liberdade de expressão ele não está acima dos outros direitos, ok? O texto da Constituição, artigo 37, diz que todas as autoridades dos três poderes, estados e municípios, ou seja, federação, estados e municípios, devem obedecer, de novo aqui, ó, princípios da legalidade, impessoalidade, essa palavra aqui de novo, moralidade, publicidade e eficiência. O que é cada um desses? Muito importante isso aqui, né? Então, a legalidade. Não tomar nenhuma decisão sem amparo das leis. Então, tudo que os governantes têm que tomar de decisão, eles têm que estar amparados em leis. A impessoalidade, não fazer discriminações, impedir privilégios e não usar as realizações como pessoais. Tá? A gente vai ver mais na frente lá na questão da publicidade. Moralidade, agir com o suporte das leis, também atuar sem se distanciar da moral, agir de boa fé, com lealdade e honestidade. Publicidade, é dever do Estado prestar contas com transparência dos atos de gestão, que são atos administrativos, agendas de reuniões, encontros, enfim, todas as ações vinculadas ao exercício do cargo e da função pública. Por isso que a gente vê muitas vezes pessoas sendo incriminadas porque estão agindo fora dessa transparência. Então, estão fazendo encontros sem estar na agenda, não estão publicando a agenda, né? Não estão agindo de forma transparente e aí acabam incorrendo em crimes, né? Crimes ou coisas erradas, né? Que acabam podendo até a pessoa ser processada por conta disso. E a eficiência, a capacidade de fazer coisas com racionalidade, sem desperdício e com resultados e benefícios para a população. Então, é outra coisa que a gente vê muito também, que é a questão do superfaturamento, né? Então, eu não estou agindo com eficiência, eu estou desperdiçando dinheiro público, na verdade, estou desviando dinheiro público, né? Para favorecer uma empresa, enfim. Isso que tem a ver com a eficiência. A LAI, L-A-I, é a Lei, então, de Acesso à Informação, tá? De 2011, outro avanço, né? E o que diz essa lei de acesso à informação? Todos os cidadãos podem consultar o site de qualquer órgão municipal, estadual e federal e visualizar de forma clara os atos, despesas e resultados alcançados pela administração pública. Quando isso não acontece, o cidadão pode recorrer à LAI. Então, quando não está lá no site, né, que tem que ter do Portal da Transparência, aquelas informações, você pode exigir a entrega dessas informações através da Lei de Acesso à Informação, certo?
Então, o que diz essa lei, né? Então, explicando como ela funciona. Todas as informações produzidas ou sob guarda do poder público são públicas e, portanto, acessíveis a todos os cidadãos, ressalvadas as informações pessoais e as hipóteses de sigilo legalmente estabelecidas, que é como a gente viu a questão da segurança, né, do Estado. Outra coisa, o cidadão não terá nenhum custo, ou seja, é grátis, né? O cidadão pode pedir essas informações e vai receber sem nenhum custo. O acesso, ele é a regra, tá? O sigilo, ele é exceção, tá? E não existe sigilos aí de 100 anos. Uma coisa boa na lei é que ela é simples. Então, você não precisa dizer por quê e nem para que você deseja informação. Não há, então, essa exigência de motivação. Os jornalistas utilizam muito essa lei de acesso à informação para conseguir informações que não estão nos portais, né? E poder disponibilizar ao público. E isso não tem custo e todos os órgãos públicos são obrigados a dar essas informações, tá? E não precisa dizer para quê. A lei vale para os 3 poderes da União, né? Então, executivo, judiciário e legislativo. E também alcança estados, Distrito Federal, municípios, também os tribunais de contas, Ministério Público, e entidades privadas e sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade às informações referentes ao recebimento e destinação de recursos públicos. O que quer dizer isso? ONGs, associações que recebam dinheiro público para exercer suas atividades, elas também são obrigadas a serem transparentes, a dizerem o que fizeram com o dinheiro, porque como é o nosso dinheiro e elas estão recebendo o nosso dinheiro para fazer projetos, enfim, essa utilização desse dinheiro ela também tem que ser pública e eles também são obrigados a dar essa informação. Resumindo, então, o objetivo é que cada pessoa, de fato, atue nas decisões públicas. Na essência, este é o efetivo Estado democrático previsto na Constituição brasileira. Então, resumindo isso nessa outra parte, o trabalho do comunicador público conta com o suporte e legitimidade das leis. Como a gente viu aí, várias leis. Lei de acesso à informação e a da transparência, dos portais da transparência, né? E também assegura o direito de debate e de participar, ser ouvido, dialogar, fiscalizar e cobrar o seu lugar no centro dos interesses públicos. Vamos para outra parte, que é sobre comunicação, sobretudo, ouvir. O paradigma da comunicação pública a ser observado aqui é ouvir, auscultar, compreender interesses, prioridades, demandas, necessidades dos diferentes públicos da sociedade. Então, ouvir é fundamental, né? Como o marketing diz, ouvir é fundamental para atender melhor o cliente ou o cidadão. Né? A gente está na disciplina de marketing, no serviço público, e a gente sabe que o marketing ele precisa ouvir o cliente, no nosso caso, o cidadão, certo? E a comunicação pública também, a base é ouvir, uma das bases é ouvir o público. Funções da comunicação pública, então, transmitir informações claras e exatas, tá? Claras e exatas, então para isso a gente precisa não só ter os dados exatos, como a gente precisa ter a técnica para criar materiais que dão informações claras, seja vídeo, seja materiais na internet, materiais impressos, né? Tem que ter essas informações claras. Favorecer a participação nas decisões tomadas pelos órgãos e instituições, né? A gente sabe que existem, por exemplo, as audiências públicas, onde as pessoas podem ir para discutir sobre algum assunto que vai afetar a sua comunidade. Também divulgar os serviços oferecidos pela administração pública e a forma como as pessoas podem acessá-los, né? Então, imagina a quantidade de serviços que a gestão pública oferece, né? Que o Estado oferece, desde bolsas de estudo, exames, vacinação, universidades, cursos técnicos, tudo isso tem que ser divulgado, tem que ser informado para que o maior número de pessoas saiba que aquilo existe, né?
Favorecer e aprimorar a qualidade do serviço público por meio do accountability, que é respeito à transparência com permanente prestação de contas. Então, sempre falando na transparência e a prestação de contas, tá? Promover causas sociais, mobilização e engajamento por meio de campanhas educativas e de utilidade pública, que é o marketing social, que é estudado dentro é um dos tipos de marketing mais utilizados no serviço público, é o marketing social, onde você vai ter campanhas de utilidade pública, campanhas que vão mexer no comportamento do cidadão, vão ensinar o cidadão a agir de forma, por exemplo, mais sustentável, coisas com relação à prevenção de doenças, questões sociais, questões de trânsito, por exemplo, para evitar acidentes de trânsito, todas essas campanhas de marketing social que a gente já estudou. Resumindo, então, o que a gente acabou de ver, a comunicação pública só é bem-sucedida se ouvir o que a população tem a dizer e se contribuir para viabilizar a participação social. Isso é um desafio, né, que a gente precisa chegar ainda nesse ponto que as pessoas tenham mais acesso a realmente ter essa troca de informações com o Estado, poder se manifestar dessa forma. Então, são aprimoramentos que precisam ser feitos na comunicação pública a ponto de acontecer esse diálogo, de fato. Os instrumentos e canais de comunicação pública são muitos. Então, a gente tem o atendimento ao público, né, que acontece em todos os órgãos públicos, as informações legais, como os diários oficiais, a relação com a imprensa, onde, né, claro, a imprensa ela tem que ter um bom relacionamento com o governo para que ela possa também estar divulgando aí as programas de governo, né? A comunicação digital, que tem sido a prioridade hoje, né? Quer dizer, pela internet. Relações públicas, que vai tratar também da instituição com os seus diversos públicos. A publicidade e a comunicação visual, que vai fazer, então, todas essas campanhas, cartazes, outdoors, que a gente vê, que vão nos comunicar sobre os programas de governo, sobre como, né, participar de tudo isso. A ouvidoria, né, que é muito importante também para ouvir reclamações, e participação política. Aí também nós temos aqui a comunicação interna, né, que seria dentro das instituições, porque toda instituição precisa ter uma comunicação interna. Também temos os patrocínios, né, que inclusive aparecem lá no marketing institucional, no marketing ambiental, esportivo. Então, uma forma das pessoas, das instituições patrocinarem determinados, por exemplo, grupos culturais, times esportivos, grupos esportivos, e dessa forma ter essa comunicação com a sociedade, né, e esse apoio, né? E também dentro dos serviços públicos, a forma como o cidadão é atendido já é uma comunicação, né? Então, quando a gente chega numa instituição pública e a gente é atendido por alguém, né, isso já é uma forma do Estado se comunicar com a pessoa, né, na hora do atendimento, certo? A publicidade, né? Então, a Constituição Federal fala o seguinte: a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas publicitárias dos órgãos públicos deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Vejam bem, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. O que isso quer dizer? Esse é o princípio da impessoalidade. Então, você não pode fazer por exemplo, um comercial de TV, né, um vídeo para passar na internet, falando de algo que, por exemplo, o prefeito, ele vai falar sobre algo que está sendo feito pela prefeitura. Ele não pode colocar a imagem dele lá, propagandeando isso, né? Isso tem que ser colocado como algo do Estado, como algo assim do governo. Então, não é o prefeito fulano que está fazendo aquilo,
é a prefeitura que está fazendo aquilo. Isso é um princípio básico. Por quê? Porque ninguém faz nada sozinho, em primeiro lugar. Né? Então, quem está fazendo é todos os servidores da prefeitura, todas as pessoas que trabalham na prefeitura. E o segundo, que é mais importante, é que esse prefeito, esse governador, esse presidente, esse secretário mesmo, esse ministro, ele não pode se promover com aquilo que o governo está fazendo. O governo está fazendo como um todo, né? Engloba todos aqueles servidores públicos que estão trabalhando naquilo. Não é uma pessoa. Então, no momento que essas pessoas se colocam a sua imagem, o seu nome como fazedores daquilo dentro de uma comunicação pública, eles estão se autopromovendo, né? É diferente dessas pessoas darem uma entrevista, por exemplo, dizendo que está sendo feito isso ou aquilo. No momento que você está dando uma entrevista, a sua imagem vai aparecer e você pode falar, está sendo feito isso e tal. Mas sempre se referindo a que o Estado está fazendo, a prefeitura está fazendo, o governo federal está fazendo, e não eu estou fazendo. Tá? Então, esse princípio é muito importante. Não se pode também utilizar o slogan de campanha, os símbolos da campanha eleitoral dentro do governo. Né? Isso também é uma outra coisa. Se a pessoa faz lá um slogan dentro da campanha e ela segue utilizando aquele slogan no governo. Isso é totalmente proibido, porque você está misturando aquela promoção que você fazia antes, né, aquela comunicação antes de se eleger, para dentro do Estado, para dentro da prefeitura, para dentro do governo federal, que é uma outra coisa. Tá? Então é muito importante entender essa questão da publicidade e a gente ficar de olho em como essas pessoas estão se comunicando, se elas estão se autopromovendo ou não, por conta das obras que estão sendo feitas dentro daquele governo. A publicidade ela pode envolver contratação de serviços publicitários e digitais, que por sua vez devem ser licitados. Claro, tudo tem que ser licitado, qualquer empresa que preste serviço para instituições públicas, né? E os recursos financeiros são previstos no orçamento, produção de anúncios, compra de espaços de veiculação na mídia, etc. Requer estruturas profissionais de comunicação bem organizadas e eficientes dentro dos órgãos públicos. Por quê? Porque são essas estruturas de comunicação que vão poder avaliar e vão poder instruir aquela agência que está sendo contratada em como aquilo, para que aquilo deve ser direcionado, né? Como a comunicação deve ser direcionada. E isso é muito importante, porque a comunicação pública ela precisa existir, quer dizer, os governos eles precisam se comunicar com as pessoas, os órgãos públicos todos precisam se comunicar com as pessoas. E quanto menos profissional isso for feito, mais dinheiro público é jogado fora, porque não vai atingir o objetivo final, que é a comunicação. E a gente sabe que, às vezes, existem programas, existem coisas que acontecem que a gente não sabe. E a gente não sabe por quê? Porque está tendo uma falha de comunicação, né? É por isso que a gente não sabe de determinados direitos, de determinados programas que a gente poderia acessar, coisas que o Estado oferece e a gente, às vezes, não sabe por problema de comunicação. As instruções normativas sobre publicidade, elas vão falar sobre publicidade e utilidade pública, publicidade mercadológica, institucional e legal, tá? Elas são do governo federal, mas em geral elas são usadas por todos os três, né, para o federal, estadual e municipal. Então, a publicidade de utilidade pública, ela vai divulgar direitos e serviços colocados à disposição do cidadão, né? Para a gente saber tudo que está à nossa disposição, certo? Inclusive o marketing social, como a gente já falou, que é para adotar comportamentos, como, por exemplo, aconteceu na Covid, da gente ter que lavar mais as mãos, usar máscara, etc. A publicidade institucional ela vai divulgar atos, ações, programas, obras e tal, com o objetivo de valorizar e fortalecer as instituições públicas. Então, tem a ver com o marketing institucional que já foi estudado, né? E ela serve para dizer qual é a missão daquela instituição, né? Também para promover o Brasil no exterior, também, né? E sempre observando a impessoalidade. A publicidade mercadológica, ela pode ser utilizada para vender serviços, por exemplo, para instituições públicas como bancos, né? Os bancos, eles têm serviços, eles fazem comunicação, eles fazem publicidade para vender lá seus seguros de vida, seu seguro de carro, seus empréstimos. Então, isso
são coisas que estão sendo vendidas para a população. Então, essa é uma publicidade mercadológica. E a publicidade legal, né? Que são os balanços, atas, editais, decisões, avisos e outras informações que são obrigadas a serem publicadas, né? Para que todos fiquem sabendo. O dinheiro público, né, investido nessa publicidade, ele deve ser fiscalizado, né, atentamente. Os prestadores de serviço devem ser escolhidos por licitações idôneas, né? Existem vários tipos de contratação, né? Além das agências de publicidade, são contratadas assessorias de imprensa e comunicação digital. Também precisam de licitação para serem contratadas. Enfim, a interatividade, participação, diálogo, comunicação de mão dupla. É assim que funciona, ou que deveria funcionar, né? A comunicação pública, estimulando a sociedade a ter um papel mais ativo na construção da cidadania. Então, é uma obrigação e é direito de toda a sociedade que o Estado preste conta de seus atos e decisões. Então, os servidores públicos não podem ter má vontade na hora de prestar contas, porque isso é um direito. E, então, a gente termina aqui o nosso estudo sobre comunicação pública, tá? Vocês vejam que é algo que nos afeta no dia a dia muito, né? O tempo todo a gente está recebendo essa comunicação e muitas vezes a gente não sabe de coisas porque essa comunicação não está não está ocorrendo da melhor forma possível. Então, os gestores públicos, né, eles precisam estar atentos a isso, a essa prestação de serviços de comunicação, tanto interna quanto desses agências contratadas, né? O gestor público tem que estar de olho nessas questões da comunicação, porque é super importante para prestar um bom serviço para a população. Então, pessoal, termina aqui a nossa aula de comunicação pública e até uma próxima vez. Obrigada. Educação à distância, mudando realidades.